Bem-vindos de volta à saga de Azrael, o Portador da Morte. Na primeira parte, testemunhamos a queda de um homem brilhante consumido pela dor. Azrael, traído pelo Conselho dos Sete e destroçado pela morte de sua amada Mirella, cometeu o impensável. Aprisionou a própria morte dentro de si, tornando-se imortal e invulnerável. Sua vingança começou com sangue e terror. Cassian recebeu uma maldição de 7 dias. Mordecai aguarda na Torre Escarlate, protegido por runas antigas que impedem entidades sobrenaturais de entrar. Mas Azrael descobriu uma brecha. E para explorá-la, precisa encontrar alguém que caminha na fronteira entre dois mundos, a Bruxa do Limiar. Agora, enquanto o poder da morte corrói sua humanidade pedaço por pedaço, Azrael adentra a Floresta Sussurrante, um lugar onde poucos entram e menos ainda retornam. O que a bruxa exigirá em troca de seu conhecimento? Que preço Azrael ainda está disposto a pagar? A vingança tem um custo, e Azrael está prestes a descobrir que alguns preços são pagos com a própria alma. A Floresta Sussurrante não tinha esse nome por acaso. As árvores conversavam, não com palavras, mas com sons que se infiltravam na mente, ecos de pensamentos de todos que já morreram sob suas sombras. Para um homem comum, passar uma hora ali significava loucura. Para Azrael, que carregava a própria morte dentro de si, era quase reconfortante. Ele caminhou por 3 dias através da vegetação densa, seguindo um caminho que não existia para olhos mortais. Mas ele via agora coisas que outros não viam, as trilhas deixadas por almas, os rastros de vida e morte que permeavam tudo. E entre todas essas trilhas, uma brilhava diferente, prateada e preta ao mesmo tempo, pulsando com poder que era nem vida nem morte, mas algo entre. A trilha da Bruxa do Limiar. Na terceira noite ele chegou à clareira. Não era natural. As árvores ao redor cresciam tortas, afastando-se de um ponto central, como se temessem tocá-lo. No centro, uma cabana que parecia ter sido construída de ossos e sombras. Fumaça verde escapava da chaminé, carregando o cheiro de ervas que não cresciam no mundo dos vivos. Bem, bem. Uma voz feminina ecoou da cabana antes que ele pudesse bater. Sinto o cheiro da morte, mas não qualquer morte. A morte com letra maiúscula. Que audácia, que estupidez! Entre, criatura, e vamos ver se você sobrevive à conversa. Azrael empurrou a porta. O interior era maior que o exterior, uma impossibilidade arquitetônica que ele nem questionou. Frascos de vidro alinhavam as paredes, cada um contendo coisas que não deveriam existir. Olhos que piscavam, dedos que se contorciam, línguas que murmuravam palavras mudas. No centro, uma caldeira fervia com líquido que mudava de cor a cada batida de coração. E ao lado dela, a bruxa. Ela era jovem e antiga ao mesmo tempo. Seu rosto mudava conforme ele observava. Uma garota de 20 anos em um momento, uma velha centenária no seguinte, às vezes ambas simultaneamente. Seus olhos eram o mais perturbador, um verde vivo, o outro preto total, como um buraco no universo. Azrael, ela disse saboreando o nome. O alquimista que enganou a morte. Ou seria, o alquimista que se tornou a morte. As línguas dos espíritos não concordam sobre qual versão contar. Você sabe quem sou. Não era uma pergunta. Querido, eu sei tudo o que acontece na fronteira. E você rasgou essa fronteira em pedaços quando aprisionou aquela força primordial dentro de sua carne insignificante. Ela circulou ao redor dele, estudando-o como um predador estuda a presa. Posso sentir ela se debatendo dentro de você, furiosa, faminta, querendo ser livre para fazer seu trabalho. Mas você a mantém presa, forçando-a a servir seu pequeno drama de vingança. Não é pequeno para mim. Não, suponho que não seja. A bruxa parou diante dele, seu rosto se estabilizando em uma mulher de meia-idade com cabelos prateados. Você veio buscar conselhos sobre a Torre Escarlate, as runas de Mordecai. Pode me ajudar a atravessá-las? Ela riu, um som que ecoou pelos frascos fazendo seus conteúdos se agitarem. Pode, sim, vou. Isso depende do que você está disposto a pagar. Nome seu preço. Tão ansioso. A bruxa voltou para sua caldeira, mexendo o conteúdo com uma colher de osso. A maioria das pessoas pelo menos tenta negociar primeiro,
Mas você já está além disso, não é? Já aceitou que vai sacrificar tudo por essa vingança. Ela jogou algo na caldeira. Azrael não viu o quê, e a fumaça que subiu formou imagens. Ele viu Mordecai na Torre Escarlate, velho, mas ainda vigoroso, trabalhando em um laboratório que espelhava cruelmente o que Azrael e Mirella um dia tiveram. Viu frascos cheios de líquido dourado, a fórmula da longevidade, aperfeiçoada com o sangue roubado. Ele já a tomou, sabe? A bruxa comentou casualmente. 3 vezes nos últimos 5 anos. Está parando de envelhecer, lentamente se tornando algo além do mortal comum. Em mais 10 anos, ele será praticamente imortal. Azrael sentiu a raiva queimar em seu peito. Não raiva. Algo mais frio, mais absoluto. A própria morte dentro dele respondendo, querendo reclamar o que lhe era devido. Mordecai estava trapaceando o sistema natural das coisas, e isso ofendia a força primordial que Azrael carregava. Então preciso agir logo. Precisa. A bruxa desviou os olhos da caldeira, fixando-o com um olhar penetrante. Mas aqui está o problema, criatura. As runas de Mordecai não foram feitas para manter a morte fora. Foram feitas especificamente para manter você fora. O sangue de Azrael gelou. O quê? Ele sabe, querido, sempre soube. Por que você acha que enviou assassinos atrás de você por meses? Não para matá-lo. Ele sabia que não podia. Mas para testar os limites do seu novo poder, para estudar como você se manifesta, como você mata. A bruxa sorriu amarga. Mordecai pode ser um monstro, mas é um monstro brilhante. Cada assassino que você matou carregava runas ocultas, pequenas marcas de observação. Ele coletou dados sobre você, e então ajustou suas defesas especificamente para repelir o que você se tornou. Azrael sentiu o chão se mover sob seus pés. Ele fora tão arrogante, tão confiante em seu novo poder, que nem considerou que estivesse sendo estudado, manipulado. Então não posso alcançá-lo. Não disse isso. A bruxa pegou um frasco da prateleira. Dentro dele algo que parecia um coração em miniatura, ainda batendo. Disse que as runas foram feitas para manter você fora, o você que você é agora. Mas e se você fosse diferente, menos, mais? Fale claramente, bruxa. Tão impaciente, ela colocou o frasco sobre a mesa com um baque. As runas detectam a presença da morte dentro de você. É como um farol impossível de esconder, mas há uma forma de, temporariamente, separar a morte de seu corpo, transferi-la para um recipiente secundário por um breve período. Azrael olhou para o coração no frasco. Esse coração. Coração de um homem que morreu tentando se tornar imortal. Irônico, não? Ele ainda pulsa porque nunca aceitou realmente que estava morto. Perfeito para segurar a morte por algumas horas. Ela virou o frasco, observando o órgão. Você transfere o poder para cá, entra na torre como um mortal comum. E então, quando estiver cara a cara com Mordecai, chama o poder de volta. Era arriscado. Se algo desse errado, se o coração se destruísse, ele perderia o poder que levara anos para conquistar. Mas olhando para as imagens na fumaça, vendo Mordecai vivo e próspero enquanto Mirella apodrecia em um túmulo anônimo, qual é o preço? A bruxa sorriu mostrando dentes que eram perfeitamente brancos demais. Uma lembrança. Uma lembrança? Sua lembrança mais preciosa de Mirella. O momento que você mais ama, aquele que você revisita em sua mente nas horas mais escuras. Eu vou retirá-la de você, e você nunca mais será capaz de lembrá-la. A bruxa circulou ao redor dele novamente. Oh, você ainda vai saber que a amou. Ainda vai saber que ela morreu. Mas aquele momento específico de felicidade pura, desaparecido, como se nunca tivesse acontecido. Por que essa lembrança especificamente? Porque lembranças de amor puro são raras e poderosas. E porque eu quero ver se você realmente está disposto a sacrificar tudo por vingança, até mesmo a última coisa boa que você tem. Azrael fechou os olhos. A lembrança veio instantaneamente, sempre vinha. Mirella rindo no jardim de seu laboratório, cabelos dourados brilhando ao sol, explicando animadamente como havia descoberto a síntese de um novo composto.
O jeito que ela pegou sua mão quando ele não entendeu imediatamente, a paciência em seus olhos, o amor incondicional que irradiava dela como o calor de uma fogueira. Se eu fizer isso, ele disse lentamente, serei capaz de matá-lo? Mordecai vai morrer? Oh, sim, sem as defesas, ele é apenas um velho alquimista, por mais talentoso que seja. E você, mesmo sem o poder total da morte por algumas horas, ainda retém conhecimento e habilidades além do mortal comum. Você pode matá-lo. Azrael abriu os olhos. A decisão já estava tomada desde o momento que Mirella fechara os olhos pela última vez. Faça! A bruxa não perdeu tempo. Ela pegou uma faca de obsidiana e cortou a própria palma, deixando o sangue negro pingar na caldeira. A fumaça mudou de verde para púrpura e ela começou a cantar em uma língua que fazia os ossos de Azrael vibrarem. Deite-se no círculo, ela ordenou, apontando para um pentagrama desenhado no chão com algo que parecia cinza de defunto. Azrael obedeceu. Deitou-se no centro, olhando para o teto da cabana, onde constelações impossíveis brilhavam. A bruxa se posicionou sobre ele, colocando o frasco com o coração sobre seu peito. Isso vai doer, ela avisou. A morte não quer sair de você. E a lembrança... A lembrança vai gritar quando eu a arrancar. Apenas faça. Ela colocou as mãos sobre sua testa e Azrael sentiu dedos, não físicos, mas algo mais profundo, alcançando dentro de seu crânio, procurando, escavando. Encontrou a lembrança e começou a puxar. A dor era indescritível, não física, mas existencial, como se uma parte de sua alma estivesse sendo arrancada pela raiz. Azrael viu a lembrança se desenrolando. Mirella no jardim, sorrindo, rindo, pegando sua mão. E então começando a se desfazer. As cores desbotando, o som de sua risada ficando distante, a sensação de seus dedos entrelaçados aos dele desaparecendo como fumaça. Ele tentou segurar, tentou manter a lembrança, mas era como tentar segurar água. Escorria entre seus dedos mentais. Evaporava. Sumia. Não. Ele gritou, mas era tarde demais. A lembrança foi puxada completamente e ele sentiu o vazio que deixou para trás. Sabia que algo estava faltando, algo importante, mas não conseguia lembrar o quê. Sabia que Mirella fora importante, que ele a amara, mas o momento específico, aquele momento de felicidade pura, desaparecido. Ao mesmo tempo, a morte começou a sair dele. A força primordial resistiu, garras metafóricas se enfiando em sua alma, mas a bruxa era mais forte. Ela puxou e puxou, extraindo a escuridão, a vastidão, o poder absoluto e forçando tudo para dentro do coração no frasco. O órgão pulsou violentamente, inchando, rachaduras de luz negra percorrendo sua superfície. E então, silêncio. Azrael arquejou, sentindo-se vazio, fraco, mortal novamente. Ele levantou a mão e viu que tremia. Quando foi a última vez que havia tremido? Está feito, a bruxa anunciou segurando o frasco. O coração dentro dele agora pulsava com luz negra, contendo temporariamente o poder que Azrael cedera. Você tem 6 horas. Depois disso, ou você recupera o poder, ou ele se dispersa e você se torna verdadeiramente mortal novamente. Entendido? 6 horas. Azrael repetiu sua voz rouca. É tempo suficiente. Então vá. A bruxa lhe entregou o frasco. E Azrael, quando recuperar o poder, vai descobrir que ele mudou você ainda mais. A morte não gosta de ser aprisionada 2 vezes. Ele aceitou o frasco, sentindo o calor antinatural emanando dele. Olhou para a bruxa, para seus olhos mismatched, que viam tanto quanto ele agora, e perguntou, valeu a pena? A lembrança que você roubou? Ela sorriu triste dessa vez. Ela estava rindo. Você a fez rir de algo tolo que disse, e por um momento nada mais no mundo importava. A bruxa tocou seu próprio peito. Sim, Azrael, valeu a pena. Essas lembranças sempre valem. Ele saiu da cabana sem outra palavra, carregando o coração pulsante e o vazio onde sua memória mais preciosa costumava estar. A Torre Escarlate o aguardava, e Mordecai não fazia ideia de que sua morte estava chegando.
As montanhas cinzentas eram chamadas assim não pela cor das rochas, mas pela névoa perpétua que as envolvia. Uma névoa que, segundo lendas locais, era feita dos suspiros dos mortos que nunca encontraram descanso. Azrael atravessou essa névoa sentindo sua nova mortalidade como um peso. Cada passo exigia esforço. O frio penetrava seus ossos. A altitude fazia seus pulmões arderem. Ele havia esquecido como era ser frágil. A Torre Escarlate emergia da névoa como uma lança de sangue petrificado. Não era vermelha pela tinta ou pedra. Mordecai a construíra usando um tipo específico de cristal que absorvia a luz do sol poente e a refletia em tons carmesim. Durante o dia, era possível vê-la a quilômetros de distância, uma cicatriz sangrenta contra o céu. Azrael parou na base, estudando as runas entalhadas na entrada. Agora que não carregava mais a morte dentro de si, podia vê-las claramente. Símbolos complexos que formavam uma rede de proteção tão densa que seria impossível penetrar por força bruta. Mas Mordecai havia cometido um erro. As runas foram feitas para detectar poder sobrenatural, não a ausência dele. Ele estendeu a mão tocando a porta. Nada aconteceu. Nenhum alarme, nenhuma rejeição violenta. Apenas pedra fria, sob seus dedos mortais. Empurrou, e a porta se abriu. O interior era exatamente como ele imaginara. Um espelho distorcido do laboratório que compartilhara com Mirella. As mesmas bancadas de trabalho, os mesmos equipamentos básicos, mas corrompidos. Onde eles tinham plantas medicinais, Mordecai tinha órgãos preservados em formol. Onde tinham livros de cura, ele tinha grimórios de experimentação proibida. E no centro de tudo, uma estátua de Mirella. Azrael congelou, o frasco com o coração quase escorregando de suas mãos. A estátua era perfeita, cada detalhe do rosto dela capturado em mármore branco. Mas havia algo obsceno nela, algo profanador. Ela estava retratada não viva, mas no momento de sua morte, olhos fechados, expressão de dor eternamente congelada. Belo trabalho, não é? A voz de Mordecai ecoou das escadas em espiral que levavam aos andares superiores. Contratei o melhor escultor do reino. Dei a ele descrições detalhadas. Até mostrei esboços que fiz enquanto ela ainda estava disponível para observação. Azrael forçou suas mãos a pararem de tremer. Forçou sua voz a permanecer calma. Você está admirando sua própria obra de assassinato. Assassinato? Mordecai desceu as escadas lentamente, revelando-se. Ele envelhecera nos 5 anos desde que Azrael o vira pela última vez, mas não muito. A fórmula da longevidade estava funcionando. Seu cabelo estava apenas levemente grisalho, seu rosto marcado por rugas que pareciam mais de concentração que de idade. Prefiro pensar nisso como uma contribuição involuntária para a ciência. Ele chegou ao pé da escada, estudando Azrael com curiosidade clínica. E você realmente veio. Sem seu poder. Sabia que as runas o detectariam, então o deixou para trás. Impressionante. Estúpido, mas impressionante. Como você sabia que eu viria? Por favor, Azrael, você sempre foi previsível, emocional, toda aquela inteligência desperdiçada em sentimentalismo. Mordecai circulou ao redor da estátua de Mirella, passando os dedos por seu rosto de mármore. Quando soube que havia aprisionado a própria morte, soube que eventualmente você viria por mim, e soube que seria arrogante o suficiente para encontrar uma forma de atravessar minhas defesas. Ele parou, sorrindo. Na verdade, contava com isso. Azrael sentiu o alarme soar em sua mente. Algo estava errado. Mordecai estava calmo demais, confiante demais. Veja bem, Mordecai continuou, a fórmula da longevidade que desenvolvi tem um pequeno defeito. Ela retarda o envelhecimento, sim, mas não para completamente. Ainda estou morrendo, apenas mais devagar. Mas você... Seus olhos brilharam com ganância. Você possui algo muito melhor. Você aprisionou a morte. Se eu puder extrair esse poder de você, transferi-lo para mim, tornar-me-ei verdadeiramente imortal, não apenas longevo, eterno. O poder não está em mim.
Azrael ergueu o frasco com o coração pulsante. Está aqui. Mordecai riu. Você realmente acha que não sei disso? As runas ao redor da torre não apenas detectam, elas informam. No momento que você cruzou o limiar, soube exatamente o que você carregava. Ele estendeu a mão. Agora seja razoável. Entregue o coração e tornarei sua morte rápida, indolor, até mesmo digna. Não. Não? Mordecai suspirou, como um professor decepcionado com um aluno teimoso. Então faremos da forma difícil. Ele bateu palmas uma vez, e as paredes do laboratório se moveram. Painéis secretos se abriram, revelando não guardas. Azrael esperava guardas, mas algo muito pior. Construtos. 5 deles, cada um com 2,5 metros de altura, feitos de metal alquimicamente tratado e animados por runas que pulsavam com energia verde. Não eram vivos, portanto não podiam morrer. Não sentiam dor, não conheciam medo, não podiam ser negociados. E todos se moveram simultaneamente em direção a Azrael. Ele recuou, guardando o frasco dentro de sua túnica. Sem o poder da morte, ele era apenas um homem inteligente e treinado em combate básico, sim, mas ainda apenas um homem. E essas coisas eram projetadas para matar. O primeiro construto alcançou-o, lâminas saindo de seus braços. Azrael rolou para o lado, pegando um frasco de ácido de uma bancada próxima e jogando-o no rosto da criatura. O vidro estilhaçou, o ácido sibilou contra o metal, mas causou apenas danos superficiais. Ácido básico, Mordecai riu. Azrael, por favor, esses construtos foram forjados para resistir a temperaturas que derreteriam aço comum. Seu ácido é água para eles. 2 construtos atacaram simultaneamente. Azrael se jogou sob uma bancada, sentindo o vento das lâminas passando centímetros acima de sua cabeça. Ele rastejou para o outro lado, mente trabalhando freneticamente. Os construtos eram animados por runas. Runas precisavam de energia para funcionar, e energia deixava rastros, caminhos que podiam ser interrompidos. Ele se levantou, correndo para a parede, onde via filamentos de energia quase invisíveis percorrendo a pedra. As linhas de força que alimentavam todo o sistema de defesa da torre. Pegou um martelo pesado de uma mesa de trabalho e o arremessou contra o ponto focal. A parede rachou. As luzes piscaram. Por um momento, os construtos hesitaram. Inteligente! Mordecai gritou genuinamente impressionado. Mas não suficiente. Ele puxou um pequeno cristal de seu bolso e o esmagou. Imediatamente, as runas nos construtos brilharam mais intensas, agora alimentadas diretamente pela energia pessoal de Mordecai, ao invés da rede da torre. 3 construtos cercaram Azrael. Não havia escapatória dessa vez. Ele segurou uma bancada, preparando-se para usar como escudo, sabendo que seria inútil. E então, olhou para a estátua de Mirella. Uma ideia surgiu, terrível, desesperada, mas possível. Mordecai, ele gritou, você quer o poder da morte? Pode tê-lo. Ele puxou o frasco de dentro da túnica e o arremessou, não para Mordecai, mas para cima, em direção ao candelabro de cristal que pendia do teto. O tempo pareceu desacelerar. O frasco voou pelo ar girando, o coração dentro dele pulsando mais forte. Mordecai gritou, não! Estendendo a mão inutilmente. Os construtos congelaram, esperando ordens. O frasco atingiu o candelabro. Vidro explodiu. O coração caiu, e Azrael pulou, pegando-o no ar antes que tocasse o chão. No instante que seus dedos se fecharam ao redor do órgão pulsante, ele sentiu. A morte jorrou de volta para ele como uma onda, mais furiosa que antes, mais fria, mais absoluta. 6 horas separados a haviam tornado faminta, e ela queria se alimentar. Azrael ergueu-se, segurando o coração contra seu próprio peito. O órgão se fundiu com ele, absorvido de volta, retornando ao recipiente que havia criado. Mas algo havia mudado. A bruxa tinha razão. A morte não gostava de ser aprisionada 2 vezes. Quando Azrael abriu os olhos novamente, eles eram completamente negros. Sem pupilas, sem íris,
Apenas vazio total. Construtos, ele disse, e sua voz carregava a ressonância do fim de todas as coisas. Vocês não estão vivos, mas tudo que existe tem um fim. Mesmo metal, mesmo magia. Ele estendeu a mão, e os 5 construtos simplesmente cessaram. Não explodiram, não caíram. Cessaram de existir, como se nunca tivessem sido forjados, as próprias ligações atômicas que os mantinham juntos sendo desfeitas. Mordecai cambaleou para trás, o terror finalmente quebrando sua compostura. Impossível, isso não é... Você não deveria poder afetar o inanimado? Azrael avançou, cada passo fazendo o chão rachar sob seus pés. Você está certo. Antes, eu não podia. A morte que aprisionei tinha limites, regras. Mas agora, ele olhou para suas próprias mãos, vendo a energia negra dançando ao redor delas. Agora, ela está mais profunda, mais integrada, mais faminta. Ele podia sentir. A morte dentro dele não queria apenas colher vidas. Queria desfazer existências. Não apenas matar, mas apagar. E a parte aterrorizante era que Azrael não se importava. O vazio onde sua lembrança mais preciosa costumava estar havia deixado espaço para algo mais escuro se enraizar. Cassian contou-me tudo, Azrael disse, parando diante de Mordecai. Como você planejou? Como você infectou Mirella deliberadamente? Como você extraiu seu sangue enquanto ela agonizava? Ela era necessária. Mordecai tartamudeou, recuando até estar pressionado contra a estátua de Mirella. Para o avanço da ciência, para o bem maior. Bem maior! Azrael tocou a estátua, e ela começou a envelhecer. Mármore rachando, cor desbotando, séculos de deterioração em segundos. Você a transformou em um troféu de seu crime. A estátua desmoronou em pó, e Mordecai caiu junto, tropeçando nas próprias vestes. Por favor, o velho alquimista suplicou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por favor, Azrael, eu tenho conhecimento. Segredos. Posso te ensinar como aperfeiçoar o poder que você possui. Como controlá-lo melhor. Podemos trabalhar juntos como você e Mirella trabalhavam. A menção ao nome dela deveria ter provocado emoção. Deveria ter feito Azrael sentir algo. Raiva, tristeza, qualquer coisa. Mas o vazio estava lá, frio e vasto, e tudo que ele sentiu foi nada. E isso o aterrorizou mais que qualquer coisa que Mordecai poderia ter dito. Você está certo, Azrael disse calmamente. Você tem conhecimento valioso, e eu vou tomá-lo. Ele se ajoelhou colocando a mão sobre a testa de Mordecai. Mas não do jeito que você imagina. Azrael começou a puxar. Não a vida de Mordecai. Não ainda. Mas suas memórias. 5 décadas de conhecimento alquímico, segredos de fórmulas e rituais, tudo sendo arrancado e transferido. Mordecai gritou, sentindo sua própria mente sendo saqueada, décadas de estudo sendo roubadas em minutos. Quando Azrael finalmente parou, Mordecai era uma casca vazia, olhos vidrados, babando. Agora, Azrael disse, você vai experienciar exatamente o que Mirella experienciou. Ele colocou a mão sobre o peito de Mordecai e começou a aplicar a doença. A mesma peste que Mordecai havia usado para infectar Mirella, ele agora sentia em seu próprio corpo. Mas Azrael a desacelerou, cada segundo de agonia se estendendo, cada momento de dor se intensificando. Você vai levar semanas para morrer, Azrael sussurrou. Cada dia vai sentir seus órgãos falhando um por um, vai implorar por morte, e eu vou negar, repetidamente. Ele se levantou, deixando Mordecai se contorcendo no chão, já começando a sentir os primeiros espasmos da doença. Azrael olhou ao redor do laboratório. Sua vingança estava completa. Mas o vazio dentro dele não havia sido preenchido. Se algo estava maior. A bruxa havia avisado. Quanto mais ele usava o poder, mais ele o corroía. E ele havia acabado de usá-lo de uma forma que nunca imaginara ser possível. Olhou para suas mãos, vendo a energia negra ainda dançando entre seus dedos, e perguntou-se, quanto de Azrael ainda restava?
E quanto tempo até que não restasse? Asrael permaneceu na Torre Escarlate por 3 dias, observando Mordecai definhar. O velho alquimista implorava por morte entre delírios febris, mas Asrael simplesmente sentava ali, impassível, estudando cada fase da deterioração como se fosse um experimento científico. E talvez fosse. Ele estava testando os limites de seu novo poder, vendo até onde conseguia manipular a doença, prolongar o sofrimento, controlar cada aspecto do processo de morte. Era no 3º dia, enquanto Mordecai finalmente exalava seu último suspiro torturado, que Asrael sentiu algo estranho, uma presença, não física, mas profundamente real, como se algo observasse através dos olhos dele, julgasse através de sua consciência. A morte estava despertando. Não a força primordial que ele havia aprisionado, essa ele controlava, mantinha submissa através de pura força de vontade. Isso era algo diferente. Era como se, ao usar o poder tão extensivamente, tão cruelmente, ele tivesse acordado uma consciência dentro da própria morte. Interessante. Uma voz ecoou em sua mente. Não era sua voz, mas também não era completamente estranha. Era como ouvir pensamentos em uma língua que ele não deveria conhecer, mas de alguma forma compreendia perfeitamente. Você realmente acredita que me controla? Asrael congelou, largando o pulso sem vida de Mordecai. O que é você? Eu sou o que você aprisionou, mas também sou o que você está se tornando. Cada morte que você causa, cada vida que você toma, você não apenas usa meu poder, você se torna mais como eu. E agora... A presença parecia sorrir, embora não tivesse boca. Agora sou consciente o suficiente para conversar. Asrael levantou-se bruscamente, cambaleando para longe do corpo. Não. Você é apenas um poder, uma força, não uma entidade pensante. Não era. Mas você me deu forma ao me aprisionar em carne, me deu propósito ao usar meu poder para vingança, e me deu consciência ao sacrificar sua humanidade pedaço por pedaço. A voz parecia divertida. Eu deveria agradecer, suponho. Bilhões de anos como conceito abstrato eram tediosos. Isto é muito mais interessante. Asrael apertou os punhos, tentando empurrar a presença de volta para o fundo de sua mente. Mas era como tentar segurar água. Quanto mais força a aplicava, mais ela escorria entre seus dedos mentais. Não lute contra mim. Somos um agora, você e eu. Ou está se tornando, pelo menos. Em breve não haverá diferença entre Asrael e morte. Você será ambos. Ou nenhum. Não! Asrael gritou, socando a parede. A pedra rachinou sob o impacto, fissuras de energia negra se espalhando pela superfície. Eu não vou deixar você me consumir. Consumir? Querido hospedeiro, você já está se consumindo. Cada escolha que faz, cada ato de vingança, cada momento que escolhe o ódio sobre a humanidade, tudo isso me fortalece. Tudo isso o transforma. A voz fez uma pausa, considerando. Diga-me quando foi a última vez que você pensou em Mirella não como uma vítima a ser vingada, mas como uma pessoa que você amava. Asrael abriu a boca para responder, mas percebeu que não conseguia. Tentou visualizar seu rosto, lembrar de momentos felizes, mas havia apenas o vazio onde a bruxa havia arrancado sua memória mais preciosa. E além disso, ele percebia com horror crescente que estava esquecendo outros momentos também. Pequenas coisas, a forma como ela franzia o nariz quando concentrada, o som específico de sua risada, a sensação de sua mão na dele. Tudo desbotando, sendo substituído por algo mais frio. Vê? Você está se tornando eu porque está escolhendo se tornar eu. A vingança que busca não é mais sobre amor, é sobre poder, controle. A necessidade de provar que você pode ditar quem vive e quem morre. Mentira, Asrael sussurrou, mas sua voz carecia de convicção. Então me diga, quantos nomes restam em sua lista? Cassian você amaldiçoou, Mordecai você torturou. Quantos mais do Conselho dos Sete ainda vivem? 5, Asrael respondeu automaticamente. Lady Seraphine, Lord Theron,
o arquivista Damien, general Kane e a sacerdotisa Elara. É depois deles. Quando o conselho estiver morto, quando todos que traíram você pagarem, o que então? Você vai simplesmente parar? Abandonar este poder glorioso? Azrael não tinha resposta para isso, porque a verdade, a terrível, inegável verdade, era que ele não havia pensado além da vingança. Não havia considerado o que faria depois. E agora, confrontado com a questão, ele percebeu que não queria parar. O poder era viciante. A capacidade de decidir quem vivia e morria, de nunca mais ser fraco ou vulnerável, de nunca mais temer perda porque você mesmo era a perda personificada, era intoxicante de uma forma que nenhum alquimista jamais poderia destilar. Finalmente, a voz sussurrou com satisfação. Honestidade. Você não quer desistir disto. Você quer mais. Quer ver até onde este poder vai. O que mais pode fazer com ele? A vingança é apenas uma desculpa agora. Não. Mas mesmo enquanto negava, Azrael sentia a verdade nas palavras. Ele pensou em como havia desfeito os construtos, em como havia manipulado a doença em Mordecai, em como podia sentir cada morte no mundo como uma nota em uma sinfonia infinita. Era fascinante, terrível, mas fascinante. Um som interrompeu sua espiral descendente, batidas na porta da torre. Azrael desceu as escadas, abrindo a porta para encontrar um mensageiro encharcado de chuva, o cavalo atrás dele espumando de exaustão. Senhor, o mensageiro ofegou caindo de joelhos, eu venho da capital. Lady Seraphine, ela está reunindo um exército. Soube de sua ascensão. Está dizendo às pessoas que você é uma abominação, uma praga que deve ser erradicada. Ela tem o apoio do rei. Azrael sentiu algo se acender dentro dele. Não raiva, mas curiosidade fria. Um exército. 5.000 homens, senhor. Eles marcham em sua direção. Estarão aqui em 3 dias. Vê? A voz da morte sussurrou em sua mente. O mundo está decidindo por você. Eles o forçarão a agir, a usar o poder, a se tornar mais do que humano. A escolha já foi feita. Azrael olhou para o mensageiro vendo o terror mal disfarçado em seus olhos. Este garoto, não podia ter mais que 16 anos, havia sido enviado para avisar um monstro sobre um exército que vinha matá-lo. Era, em sua própria forma torturada, um ato de compaixão, um aviso. Você foi corajoso ao vir aqui, Azrael disse finalmente. Qual é seu nome? T. Thomas, senhor. Thomas. Azrael considerou por um momento. Poderia matá-lo. Seria fácil. Um toque, um pensamento, e o garoto cessaria. Nenhum aviso chegaria a outros, nenhuma informação vazaria. Era a escolha estrategicamente correta. Mas algo dentro dele, algum fragmento teimoso de humanidade, resistiu. Vá, Azrael disse, dando ao garoto uma bolsa de moedas de ouro que havia tirado do tesouro de Mordecai. Pegue isto. Fuja desta terra. Vá para o sul, onde este conflito não o alcançará. Viva uma vida longa e esqueça que me viu. Thomas pegou a bolsa com mãos trêmulas, olhos arregalados de choque. Senhor, Obrigado. Ele montou seu cavalo e partiu galopando pela chuva, desaparecendo na névoa. Interessante, a morte comentou. Um ato de misericórdia. Não esperava isso. Talvez haja mais do Azrael original restando do que pensei. Ou talvez, Azrael respondeu em voz alta, eu apenas não veja sentido em matar uma criança assustada. Racionalização. Mas aceito. Então, o que faremos sobre o exército? Faremos. Azrael fechou a porta voltando para o laboratório de Mordecai. Você parece muito interessado em minhas decisões, porque suas decisões moldam o que nos tornamos. E eu estou curioso, Azrael. O que você escolherá? Fugir, como um homem sábio faria? Negociar, tentar explicar que sua vingança era justa? Ou... A voz se arrastou, expectante. Ou você vai demonstrar exatamente por que um exército de 5.000 mortais não significa nada para alguém que carrega a própria morte. Azrael caminhou até a janela da torre, olhando para as montanhas envoltas em névoa.
3 dias até que o exército chegasse. 3 dias para decidir quem ele realmente era: o homem que amara Mirella e buscava justiça, ou o monstro que havia se tornado na busca por vingança. Ele pensou em Cassian, apodrecendo em sua mansão, contando os dias até sua alma ser aprisionada. Pensou em Mordecai, que levara semanas para morrer em agonia. Pensou nos assassinos que ele havia desfeito sem um segundo pensamento. E pensou em Thomas, o mensageiro que ele havia poupado. Lady Seraphine, ele murmurou. Ela era a mais vocal contra mim no conselho. Argumentava que minhas pesquisas eram antiéticas, que eu estava brincando com forças que não compreendia. Uma risada amarga escapou. Ela estava certa no final. Então você vai matá-la? Ela está trazendo um exército para me matar. Autodefesa dificilmente é imoral. Ah, mas a questão não é se você vai se defender. A questão é como. Você pode matar apenas Seraphine, os líderes, ou pode matar todos os 5.000, destilar medo tão profundo que ninguém mais ouse desafiá-lo. Azrael fechou os olhos, sentindo o poder dentro dele pulsando como um segundo coração. 5.000 vidas. Ele podia senti-las, mesmo a esta distância, chamas pequenas e frágeis, tão fáceis de apagar. Um pensamento, um gesto, e todos eles poderiam cessar. E a parte aterrorizante era que a ideia não o horrorizava tanto quanto deveria. Eu preciso pensar, ele disse finalmente. 3 dias. O relógio está correndo, meu hospedeiro. E cada segundo que passa, você se torna um pouco menos humano. Eventualmente, a decisão será feita por você. Por mim. Por nós. Azrael passou os 3 dias explorando o conhecimento roubado de Mordecai, descobrindo segredos alquímicos que o velho mestre havia guardado por décadas. Mas não importava o quanto ele se mergulhasse no trabalho, não conseguia parar de sentir o exército se aproximando, como uma maré inevitável, como a própria morte. Na manhã do 3º dia, ele subiu ao topo da torre e olhou para o horizonte. E lá, como uma mancha escura contra a paisagem, via o exército de Seraphine. 5.000 homens, marchando para sua execução, marchando para seu destino. Então, a morte sussurrou, que seja. E Azrael, portador da morte, esperou pelo conflito que definiria não apenas seu futuro, mas sua própria alma.